Olha, tem um debate rolando no Brasil que parece só uma troca de palavras, mas que pode ter consequências gigantescas. A questão é: deveríamos classificar facções como o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas? Será que essa seria a chave para finalmente combater o crime de forma mais eficaz? Ou, pelo contrário, seria um passo perigoso que pode colocar em risco a nossa própria soberania? Vamos entender o que está em jogo aqui. Pois é, a pergunta é essa. E antes de mergulhar nos argumentos, a gente precisa ter uma noção clara da dimensão do poder que essas facções realmente têm nas mãos. 348 bilhões de reais. É um número absurdo, né? Essa é uma estimativa do faturamento anual do crime organizado no Brasil. E isso vem de tudo: narcotráfico, golpes, roubo de combustíveis, mineração ilegal. É, na prática, uma economia paralela com o poder de uma multinacional gigantesca. E é exatamente esse poder financeiro que está no centro de toda essa discussão sobre terrorismo. Ok, então vamos ao ponto principal. Para a gente poder avaliar os argumentos de cada lado, é fundamental entender a diferença legal e estratégica entre crime e terrorismo. Acredite, não é só uma questão de nome. As ferramentas de combate e o que acontece depois, bom, tudo muda completamente. E a diferença crucial está toda aqui, na motivação. A nossa lei diz que uma organização criminosa é um grupo que quer o quê? Vantagem financeira, lucro, grana. É um problema de segurança pública. Agora, o terrorismo, aí a história é outra. A lei exige um propósito totalmente diferente. A motivação precisa ser ideológica, por xenofobia, por discriminação, por preconceito, com o objetivo de causar pânico social. O foco deixa de ser o dinheiro e passa a ser a ideologia. E aí, o problema vira uma ameaça à segurança nacional. Tá, mas então, por que tem gente defendendo essa mudança? A ideia de quem defende isso é que, com o rótulo de terrorista, o Estado ganharia um arsenal de novas ferramentas, principalmente para ir onde mais dói, no dinheiro. O argumento central é exatamente este. Tratar as facções como terroristas permitiria ir muito além de simplesmente prender membros. A ideia é atacar diretamente o que sustenta toda a operação: o fluxo de dinheiro. A lógica é bem simples, não é? Se você corta o dinheiro, a estrutura inteira começa a desmoronar. E essa estratégia de asfixia financeira se baseia em 3 pilares. O primeiro, claro, é o financeiro: congelar bens e contas bancárias, não só aqui no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. O segundo é a rede de apoio. Qualquer pessoa ou empresa que dê qualquer tipo de suporte, mesmo que indireto, poderia ser criminalizada. E o terceiro pilar é a dissuasão, ou seja, fazer o custo de participar do grupo ficar tão alto, mas tão alto, que ninguém mais queira chegar perto. E não para por aí. Quando se classifica um grupo como terrorista, é como apertar um botão que ativa vários mecanismos globais automáticos. Aí vêm sanções financeiras internacionais, restrições de viagem para os membros, mais recursos e gente para as investigações e, claro, uma cooperação de inteligência muito mais forte com outros países. Na prática, as portas do mundo começam a se fechar para eles. Bom, isso tudo parece uma ótima estratégia, né? Mas e os riscos? Existe um outro lado nessa moeda. E muitos especialistas alertam que esses riscos não são pequenos e podem trazer consequências bem graves e inesperadas para o Brasil. E é aqui que o sinal de alerta acende de verdade. Primeiro, tem essa incompatibilidade com a nossa própria lei, que exige uma motivação ideológica que as facções focadas em lucro simplesmente não têm. Mas o risco que mais preocupa é o da soberania. Essa classificação poderia abrir uma brecha para que outros países, com a desculpa de combater o terrorismo, realizem operações militares aqui, em território brasileiro. Imagina só, fora o perigo de criar mais burocracia e de sofrer interferência de fora na nossa política de segurança. E olha só que ironia. Essa busca por mais cooperação internacional pode, na prática, ter o efeito contrário. Pense bem. Hoje, a polícia brasileira conversa direto com o FBI e com a DEA. A troca de informações é ágil. Se o assunto vira terrorismo, a coisa muda de patamar. A informação pode passar a ser sigilosa, controlada por agências de inteligência como a CIA, e aí quem está aqui na linha de frente, no dia a dia, pode acabar perdendo esse acesso direto. A ajuda que era para aumentar pode acabar diminuindo. E tudo isso nos leva ao verdadeiro coração do debate. A escolha desse rótulo vai muito além de uma simples tática de segurança. Ela mexe diretamente com a capacidade do Brasil de definir as próprias regras e de controlar o que acontece dentro das suas fronteiras. A geopolítica da segurança é um jogo complexo. O que um país enxerga como uma ameaça enorme pode não ser a prioridade de outro. E se o Brasil adotar uma classificação dessas por pressão externa, corre um sério risco de acabar adotando uma política que serve mais aos interesses de outras nações do que às necessidades reais do nosso país.
Então, no fim das contas, fica bem claro que não se trata apenas de uma palavra. É uma decisão estratégica que pode redefinir nossas relações com outros países, autorizar sanções económicas e, no limite, até justificar operações estrangeiras aqui. É uma escolha com um impacto que pode durar décadas. E a pergunta que fica no ar é esta: vale a pena arriscar um pedaço da soberania nacional em troca de uma ferramenta que talvez seja mais poderosa contra o crime? Ou será que existem outros caminhos, outras estratégias para a gente enfraquecer essas facções sem abrir mão do controle sobre nosso próprio território? A resposta para isso, seja qual for, vai moldar o futuro da segurança no Brasil.